E aí, meu povo, tudo em paz com vocês? Quero saudar aí os convidados, né, para essa aula de hoje. Bom dia, Larissa. E aí, João, tudo bem? Quero saudar aí a presença e quero registrar e saudar os convidados para essa aula de hoje aí, nessa manhã. Tem alguém querendo entrar aqui? Não sei se eu vou deixar não, Emily. Não sei se eu vou deixar não. Não sei não, mas tudo bem. Olha aí. Bom dia, Emily, tudo bem? Eu não sei se eu vou deixar essa Laísa também entrar não, mas tudo bem. Beleza. Ok. Meu povo lindo, então sejam bem-vindos aí, os convidados para essa aula de hoje. Aula agora de História do Brasil. Ok. Essa aula de História do Brasil. Cadê eu? Evelyn, tudo bem, Evelyn? É porque é o seguinte, a gente se empolga aí com os convidados, certo? Com a galera que já era do cursinho, a gente nem liga mais não, a gente nem dá mais muita, a gente não dá muita atenção não. A gente tem que dar atenção para a galera que tá chegando agora, certo? Para os convidados aí, quem já era, já era. Ó, Luísa. Quando você deixar a Luísa entrar, não sei se eu deixo. Vou deixar, Bom dia, Luísa. Então a galera aí, gente, que já era das antigas, e a gente não liga mais não, vamos dar atenção para os convidados aí. Bom, pessoal, essa aula é a aula de História do Brasil, transmitida por sua TV Expert, e no programa História na Cabeça, a história que entra na sua cachola e não sai mais. Deixa eu ver o que o Luiz está falando aqui. Bom dia, Luísa, tudo bem? Tá querendo mostrar a sua cara não? Ô, meu povo, peraí. Oxe, não tá mostrando minha cara não? Tá, gente? Não tá mostrando o meu... Tá não? Ô, Arthur! Não tá querendo me mostrar. Ué? Ah, sim, pelo Meet, já vi. Foi pelo Meet que não tava querendo mostrar. Mas aqui pelo YouTube tava tranquilo, ok? Bom, que susto. Susto é porque tu tava se olhando no espelho, criatura. Olha só. Não. Foi porque disse que não tava aparecendo aqui a minha imagem. Mas foi minha imagem pelo Meet. Mas já resolvi, Arthur. Valeu, filho do professor Alexandre, né? Lequinho. Olha só. Gente, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Escravidão. Gente, escravidão é uma temática que ela é muito cobrada no Enem e no vestibular, certo? Puxa, aqui a barba é para final do ano trabalhar com o Papai Noel, então deixa a barba crescer aí, já tá ficando grisalha mesmo, ó. Daqui um dia eu já tô... Bom, olha só, é um trocado aí no Natal. Bom, meu povo, escravidão é um eixo temático do Enem e do vestibular. As provas do Enem e do vestibular sempre vão trazer esse eixo temático. Professor, o que é eixo temático? Já disse desde o início dos nossos estudos. São temas, ok? São temas que são cobrados nas provas. Quais são os temas cobrados na prova do Enem e do vestibular? Escravidão, cidadania, direitos humanos, movimentos sociais. Todos esses temas estão na prova. Escravidão, certo? Por que vamos trabalhar a escravidão na aula de hoje? Porque nós estamos trabalhando Brasil Colônia. Brasil Colônia. O que nós estamos trabalhando no Brasil Colônia? Então, para a galera que está assistindo a aula hoje aí, sintonizar vocês. Nós estamos trabalhando o início dos conteúdos de História do Brasil, certo? Brasil Colônia. Brasil Colônia. E dentro do Brasil Colônia, nós estamos trabalhando a produção açucareira. A produção açucareira, certo? E a produção açucareira no Brasil, ela gerou a mão de obra escrava. Para produzir açúcar no Brasil, vão utilizar a mão de obra escrava. Portanto, quem está chegando na aula de hoje aí, ok? O tema é escravidão, porque isso está ligado... tudo bem, Vitória? Porque isso está ligado ao Brasil Colônia, assunto que nós estamos trabalhando atualmente. Brasil Colônia, produção açucareira. E foi na produção açucareira que começou a mão de obra escrava no Brasil. Isso, mão de obra escrava no Brasil vai começar a partir da produção açucareira, beleza? Antes da produção açucareira, tinha
a principal atividade econômica era pau-brasil, mão de obra livre, escambo. É a partir da produção de cana-de-açúcar que nós vamos ter a introdução da mão de obra escrava. Portanto, quem gosta de anotar, quem gosta aí de fazer observação, isso é importante. A produção, a escravidão no Brasil, ela vai chegar com a produção de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar vai necessitar de mão de obra, certo? Em larga escala. Os primeiros a serem escravizados foram as comunidades indígenas. Depois nós vamos ter a chegada dos africanos, certo? Mas, pessoal, olha só. Eu sei que nós estamos em Brasil colônia, certo? E vamos trabalhar a escravidão. Mas eu vou resgatar a escravidão desde a Idade Antiga. Então essa aula aí, meu irmão, vai dar uma compreensão para vocês do processo de escravidão, certo? Até chegarmos nos dias atuais. Tem escravidão no dia atual? Sim, é o regime análogo ao de escravidão. Okay? Não sei se vocês já notaram que milhares de trabalhadores são libertos por ano por estarem submetidos a um regime análogo ao de escravidão. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Não sei se vocês já acompanharam os noticiários ou reportagens que falaram sobre isso. Do tanto trabalhador brasileiro que é resgatado anualmente, resgatado pela polícia, né, pelo Ministério do Trabalho, resgatados por estarem submetidos a um regime análogo ao de escravidão. Sim, canaviais, carruarias. Então, existe ainda mão de obra escrava, ou regime análogo ao de escravidão, melhor dizendo, atualmente. Ok, gente? Inclusive, nós temos aí constatados escravidão, regimes análogos à de escravidão, atualmente, indústrias, né, de tecidos, isso já foi constatado, né, de confecções, canaviais, pior tipo de escravidão, né, se é que existe um pior tipo de escravidão, mas a escravidão sexual. Tem até um filme chamado Anjos do Sol, que relata a vida, né, a trajetória de uma menina que criança foi vendida pelos pais. E o traficante que comprou essa menina nas mãos, né, dos pais da criança, revendeu essa menina para um prostíbulo. E a dona do prostíbulo revendeu essa menina para um fazendeiro, ok? Que depois de ter violentado a menina, revendeu a menina para um garimpo na Amazônia. Eu não vou dar o spoiler do filme, não. Anjos do Sol, o nome do filme. Filme que trata um caso verídico de uma menina vendida pelos pais, né, e que foi escrava sexual, ok? Interessantíssimo esse filme. Enquanto a gente está numa situação, se queixando de tudo, lamentando de tudo, pessoas nesse momento estão sendo submetidas, né, a uma situação de escravidão, certo? Infelizmente, oficialmente o Brasil passou 300 anos vivenciando a escravidão, e a escravidão legalmente acabou em 1808, certo? Em 1888, beleza? 1888. E estamos em 2021, infelizmente, falando ainda sobre escravidão, ou regime análogo de escravidão. Então, a aula de hoje, gente, é uma temática importante, que cai muito no Enem, cai muito no vestibular, certo? Então, fiquem espertos para a aula de hoje. Olha só, eu vou trabalhar a escravidão desde o mundo antigo até chegar, e discutirmos aí algumas temáticas de regime análogo à de escravidão, ok? Vamos nessa, meu povo. Olha só, conceito da palavra escravidão, né? Pessoa que é propriedade de outra, né? Do latim esclavos, né? Escravidão
Escravo vem do latim esclavos. Pessoa que é propriedade de outra. Pessoa que é propriedade de outra. Ah, eu vou disponibilizar hoje esse material no Drive do cursinho, certo? Vou disponibilizar esse material no Drive do cursinho. Beleza? Bom, meu povo, vamos seguir. Escravidão. Beleza, olha só. A escravidão, ela está presente desde o mundo antigo. Desde o mundo antigo. Desde a Idade Antiga. Ok? Existiam escravos no Egito e na Mesopotâmia, Idade Antiga, Antiguidade Oriental. Sim, existiam escravos, certo? Mas não são os escravos. Cuidado com isso aí, viu, gente? Cuidado. É bom vocês prestarem bastante atenção nisso aí, meu povo. É bom prestar bastante atenção. Olha só. Existia mão de obra escrava no Egito e na Mesopotâmia? Lá na Idade Antiga? Sim. Mas não eram os escravos que sustentavam a produção no Egito e na Mesopotâmia. Certo? Quem sustentava a produção, a economia no Egito e na Mesopotâmia era uma servidão coletiva. Eram camponeses livres que trabalhavam nas terras que pertenciam ao Estado. Não eram escravos. Opa! Existia escravidão? Sim. Como eram conquistados esses escravos? Como eles conseguiram esses escravos? Principalmente através de conflitos, de guerras. Certo? O que eu estou dizendo é que a produção era sustentada por esses escravos conquistados em guerras? Não. Usavam esses escravos principalmente para quê? Construção de obras públicas. Usavam os escravos principalmente para a construção de obras públicas. Drenagem, canais de irrigação, construção na construção de obras públicas, no que se refere a pirâmides, por exemplo, okay? Monumentos em homenagem aos reis. Então, tinham escravos? Tinham. Mas ele era a base da produção no Egito e na Mesopotâmia? Não, isso é importante. Porque quem é que vai sustentar como braço trabalhador a economia no Brasil colônia? Escravos. Quem vai sustentar a economia como braço trabalhador ainda no mundo antigo? Grécia e Roma, escravos. Certo? Então, gente, escravidão existia no mundo antigo, porém, no Egito e na Mesopotâmia, civilizações aí que se formaram anteriormente à Grécia e Roma, tinham escravos conquistados em guerras? Sim. Eram eles que sustentavam a produção? Não. Quem sustentava a produção eram camponeses livres. Isso era chamado de servidão coletiva. Eles trabalhavam, prestavam serviços, produzindo em terras que pertenciam ao Estado, né? O Estado do Egito e as cidades os impérios da Mesopotâmia, certo? As sociedades da Mesopotâmia. Mas não eram essa servidão coletiva, esses camponeses livres não eram escravos. Tinha os escravos que eram conquistados em guerras, trabalhavam principalmente em obras públicas, e os camponeses, certo? Que trabalhavam em terras que pertenciam ao Estado. Então isso é importante, viu, gente? Isso é importante. Essa consideração é importante. Egito e Mesopotâmia, a produção, a economia não era sustentada pelo braço escravo. Beleza? Dúvida em relação aí à Mesopotâmia? Dúvida em relação à Mesopotâmia? Dúvida em relação à escravidão na Mesopotâmia? Se tiver alguma aí, gente, sinaliza, por favor, no chat. Não? Vamos seguir, então. Olha só. Construção de obras públicas e conquistados em guerras. Beleza? Vamos nessa. Escravidão na Antiguidade Ocidental. Nós estávamos falando aqui, olha, da Antiguidade Oriental. Vocês lembram, vocês trabalharam isso no primeiro ano. Antiguidade Oriental. Egito, Mesopotâmia. Antiguidade Ocidental. Grécia e Roma. Certo? Bom, se aqui na Antiguidade Oriental
tinham escravos, mas não eram eles que sustentavam a produção, já que Grécia e Roma, quem vai sustentar a produção são os escravos, certo? Gente, sempre cobram questões de Grécia e Roma. Vestibular da UESB, por exemplo, não cobra Egito e Mesopotâmia, cobra a partir de Grécia e Roma. Então, o assunto escravidão é um eixo temático, é muito cobrado. Grécia e Roma são assuntos também muito cobrados. Então você junta aí o assunto Grécia e Roma, que são assuntos muito cobrados, com escravidão, meu irmão. Então aí é um tema aí, uma temática certa que pode ser abordado na prova de vocês. Então, olha só, é aqui Grécia e Roma que vai ocorrer a expansão da escravidão e a utilização da escravidão como sustentáculo da produção e da economia. Beleza? Olha aqui um filósofo grego falando sobre a escravidão. É próprio de um homem bem-nascido. O que é um homem bem-nascido? Um filho de pai e mãe ateniense. Aqueles que possuíam propriedades, certo? Os chamados eupátridas ou bem-nascidos. Então, é próprio de um homem bem-nascido desprezar o trabalho. O homem bem-nascido, né, um homem que pertence à elite grega, sobretudo aí ateniense, não é ele que tem que trabalhar, tem que ter alguém para trabalhar para ele. Nesse caso, os escravos, certo? Então, se liga nisso aí. É próprio de um homem bem-nascido desprezar o trabalho. O trabalho manual, esse vai ser realizado pelos escravos. Beleza? Olha Platão aí citando, né, falando sobre a escravidão, uma citação aí, abordando a escravidão no mundo antigo, na antiguidade ocidental, Grécia. Então, escravidão na antiguidade ocidental, né? Grécia e Roma, né? Tanto na Grécia quanto em Roma, o modo de produção foi chamado modo de produção escravista. Professor, o que é modo de produção escravista? A riqueza na Grécia e na Roma eram produzidas com a utilização da mão de obra escrava. Modo de produção é a maneira como determinada sociedade produz as suas riquezas. Modo de produção é a maneira como determinadas sociedades produzem a sua riqueza. Por que Grécia e Roma é chamada de modo de produção escravista? Porque na Grécia e em Roma, quem realizava a produção de riquezas era mão de obra escrava. Beleza? Gente, tá tranquilinho? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Principalmente os convidados aí, tá tranquilo, gente? Gente, tá legal aí? Bora, meu povo, fale comigo, sossegado aí, Emily. Beleza? Tranquilo aí os demais. Podem participar aí. Tudo tranquilo, né? Tô acompanhando bonitinho, né? Ok, valeu. Vamos nessa. Olha só. Tudo certo na Bahia. Bom, vamos nessa. Grécia e Roma, então. Quem sustenta a produção? Grécia e Roma. Mão de obra escrava. Beleza. Ok? Bom, olha aqui outro filósofo grego. Uma citação de um filósofo grego sobre a escravidão. As propriedades são uma reunião de instrumentos. As propriedades são uma reunião, um conjunto de instrumentos. E o escravo é uma propriedade instrumental animada. O escravo é uma propriedade. Certo? O próprio termo escravidão vem de esclavos. Né? Significa propriedade de alguém. Se cada instrumento pudesse executar por si sua própria vontade ou pensamento do dono, se, por exemplo, o arco pudesse tirar sozinho da cítara os sons desejados, os arquitetos não teriam necessidade de operários, nem os senhores teriam necessidade de escravos. Né? Aristóteles. Beleza? Bom, quais são as características, gente, do modo de produção escravista? Certo? Estamos falando sobre escravidão. Vamos chegar à escravidão no Brasil Colônia. Brasil Colônia, que é o nosso assunto atual.
mas eu estou resgatando a história da escravidão, porque é uma temática muito cobrada. Então, poxa, por que não resgatar um pouco da história da escravidão até chegar a Brasil Colônia ou passar de Brasil Colônia? Essa é uma contribuição importante. Vamos nessa? Olha só, características, certo? Do modo de produção escravista, da maneira como os gregos e romanos produziam. Vamos nessa. Como eram adquiridos escravos? Grécia e Roma, como eram adquiridos escravos? Conquistados em guerras ou por dívidas. Grécia e Roma, os gregos e os romanos adquiriam escravos através das guerras, do seu processo de expansão. Os povos conquistados em guerras eram tidos como escravos, eram tomados como escravos. E também existia a escravidão por dívida, a escravidão por dívida. Você não tem como pagar uma dívida, ou você se torna escravo até pagar a dívida, ou você poderia dar um filho seu como escravo para pagar a sua dívida, existia isso, né? Quem devia, quando não tinha condições, muitos, né, deram seus filhos para serem escravos, e muitos foram criados, né, por famílias que tinham determinadas condições, que podiam proporcionar até educação para esse menino, foi dado como pagamento da dívida. E muitos passaram a ter profissões importantes em Roma. Eram escravos, certo? Que tinham muitas vezes uma condição social melhor do que homens livres. Por quê? Porque foi um escravo criado dentro de uma família que lhe proporcionou educação, por exemplo, e acabou tendo uma profissão que lhe dava uma condição financeira melhor do que o homem livre. Existia isso em Roma, ok? Bom, os escravos eram utilizados para quê na Grécia e Roma? Na produção agrícola. Sem direitos políticos. Escravos não tinham direitos políticos, nem em Roma, nem na Grécia. Então, sem direitos políticos, ok? Bom, preste atenção. Eu sei que um assunto que vocês mais estudam sobre a Grécia foi que lá nós temos a origem da democracia. O que é democracia? Demo, povo. Cracia, poder. O poder pertence ao povo. Como é que na Grécia, onde tem a origem de uma democracia, onde o poder pertence ao povo, como é que pode, ao mesmo tempo que num lugar que tinha uma democracia, onde o poder pertencia ao povo entre aspas, ao mesmo tempo eu tenho um sistema de escravidão? Escravidão, ela cabe dentro de um contexto de democracia? Parece antagônico. Como é que num lugar onde eu tenho uma democracia, eu tenho também uma escravidão? Existiu isso na Grécia, né? Sobretudo em Atenas, a origem da democracia. Mas vamos lá, isso para aquele momento da história, para a Grécia, para Atenas, não era incompatível, escravidão e democracia. Por quê? Não eram antagônicos. Olha só, preste atenção. Porque o que permitia o cidadão, o que é o cidadão? Aqueles que possuem direitos políticos. E não eram todos que possuíam direitos políticos na Grécia. Mulheres não possuíam, escravos não possuíam, estrangeiros não possuíam, até a classe mais pobre não possuía. Ok. Mas o que permitia a elite de Atenas praticar a democracia era o fato de terem trabalhadores para executarem serviços enquanto eles estavam lá discutindo política. Então, olha só, o que permitia o cidadão ateniense
ficar discutindo política lá na Acrópole, decidindo os destinos da cidade, porque a democracia em Atenas era uma democracia direta. Você não elegia representante, você não elegia deputado, senador, você não elegia um governante, certo? Você se representava, era uma democracia direta. Então, quem era cidadão em Atenas, levantava a mão, defendia os seus projetos, depois os projetos eram votados, você tinha que estar lá, discutindo, debatendo os destinos da cidade. Para que o cidadão tivesse condições de fazer isso, teriam que ter pessoas para realizar determinadas atividades, serviços. E quem fazia isso eram os escravos. Então a escravidão permitia que o cidadão romano pudesse focar, pudesse ter o tempo necessário para as atividades políticas. Então, para aquele momento ali da história, Idade Antiga, Atenas, na Grécia, a escravidão, que era, de certa forma, que permitia que o cidadão pudesse exercer as suas atividades políticas. Eu botei aqui, olha, democracia e escravidão, certo? Democracia e escravidão na Grécia. Como era isso? Se lá em Atenas nós temos a democracia, isso não é incompatível com a escravidão, não? Como é que pode isso? Uma sociedade que desenvolve uma democracia onde o povo tem direitos políticos, mas primeiro, não era todo o povo em Atenas que tinha direito político. Era a elite de Atenas, pelo menos no início, certo? E o que permitia essa elite ficar discutindo política era o fato de ter escravos. Entenderam isso, gente? Compreendeu isso? Ficou certinho isso aí na cabeça de vocês? Ficou bacana aí? Alguma dúvida em relação a isso? O povo está meio discreto hoje aí, colocado mesmo. Vamos nessa, meu povo, história na cabeça. E aí, falem comigo, tudo certo? Tudo tranquilo? O que vocês têm hoje mesmo, hein? Estão tudo assim, desenchabido. Ok? Tudo certo aí? Vamos seguir. Bom, porque estão focados aí, copiando, né? É isso mesmo. Tudo certo na Bahia. Olha só, é porque estão aí prestando atenção. Estão mesmo. Olha, gente, então eu tenho escravidão na Grécia, certo? Escravidão onde os escravos é que realizam a produção. Tanto existiam os escravos domésticos, quanto aqueles escravos que trabalhavam na produção agrícola, ok? Mas em Roma, além dos escravos domésticos, além dos escravos que trabalhavam na produção, ok? Tem os escravos que divertiam o povo romano nas arenas. Eram os gladiadores. Olha, gladiadores. Escravos em Roma que lutavam para divertir o povo romano nas arenas romanas, utilizados muito durante a política do pão e circo, dar diversão e pão ao povo, para o povo não ficar fazendo bagunça na rua, certo? Desviar o foco. Então, gladiadores eram escravos que lutavam para divertir o povo romano, certo? Teve, inclusive, uma revolta séria de escravos em Roma. Vocês vão ver isso com o professor Alexandre. A revolta comandada por Espartacus, certo? Uma importante revolta em Roma de gladiadores. Então, existiam também os gladiadores em Roma que lutavam para divertir o povo romano. Beleza? Bom, tem aqui duas revoltas de escravos importantes. Revolta de Capua, que foi liderada por Espartacus, um gladiador que se rebelou. Ele que foi do exército romano, ele se rebelou contra Roma e Roma teve uma dificuldade enorme de conter essa revolta de Capua, comandada por Espartacus, beleza? Tem também, gente, duas leis importantes aí, uma na Grécia e outra em Roma, que acabaram com a escravidão por dívida. Isso é muito cobrado. As leis que acabaram com a escravidão por dívida na Grécia e em Roma. Quais foram as leis que acabaram com a escravidão? Galera, é o seguinte, esse material aqui é bom, sabe por quê? Porque você vai ter uma compreensão geral da escravidão, desde a Idade Antiga, passando pela escravidão no Brasil Colônia, até uma discussão atual sobre a escravidão. Isso não tem nos livros didáticos, tem escravidão. Escravidão em Roma, escravidão na Grécia, escravidão no Brasil Colônia,
a escravidão no segundo reinado, mas não tem o material, certo? Só de escravidão, com todos esses períodos. Então isso é importante, certo? Vocês estarem ligados nisso aí. Porque uma questão sobre escravidão, eles podem abordar aí a escravidão em vários períodos da história, numa mesma questão. Aqui vocês estão tendo uma visão geral, um pouco da história da escravidão, certo? Então olha só, duas leis importantes aí, que acabaram com a escravidão por dívida. Repito, escravidão por dívida, tanto na Grécia quanto em Roma. Quais foram essas leis? Certo? Lei Poetélia Papíria. Já cobraram essa lei em alguns vestibulares. Lei Poetélia Papíria foi uma lei que acabou com a escravidão por dívida em Roma. Porque quando você pegava dinheiro na mão de um patrício, elite romana, e não tinha como pagar, você poderia ser escravo. Acabou com isso em Roma a Lei Poetélia Papíria, no ano 326. Beleza? Estava levando a descontentamento muito grande dos plebeus. Então eles acabaram com a escravidão por dívida. Outra, já na Grécia, as leis, né, de Solon, um legislador, né, um reformador, um cara que criou leis para diminuir o conflito entre a elite, né, ateniense, os eupátridas, os bem-nascidos, e o povo ateniense. Essa lei serviu para diminuir a desigualdade, né, entre ricos e pobres em Atenas. Beleza? Então, as reformas de Solon, as leis criadas por Solon, acabaram com a escravidão por dívidas na Grécia. Já em Roma, foi a Lei Poetélia Papíria. Na Grécia, as reformas de Solon. Beleza? Bom, vamos seguir. Gente, escravidão na Idade Antiga. Já abordamos, certo? Nós já vimos que a escravidão na Idade Antiga, nós vamos ter escravidão no Egito e na Mesopotâmia, uma escravidão onde os escravos eram conquistados em guerras ou por dívida, mas trabalhavam em construção de obras públicas, principalmente, mas que não eram os escravos que sustentavam a economia e a produção no Egito e na Mesopotâmia. Na Grécia e em Roma que a escravidão vai ser o sustentáculo da produção, por isso o modo de produção escravista. Nós vimos as características desse modo de produção escravista. Os escravos vinham através das conquistas ou por dívida, utilizada principalmente na produção agrícola, sem direitos políticos. Isso não era incompatível com a democracia grega, vimos isso também, ok? Passando, nós vamos à escravidão moderna, na Idade Moderna. Professor, e a escravidão na Idade Média? E a escravidão na Idade Média? Gente, na Idade Média existia mão de obra escrava, mas quando se fala de Europa, Idade Média, o que prevaleceu foi o modo de produção feudal, não foi o modo de produção escravista. Qual é a diferença? É que no feudalismo, a produção não era realizada pelos escravos. A produção era realizada por quem, galera? No modo de produção feudal, quem é que realizava as atividades agrícolas? Quem era o principal braço trabalhador no modo de produção feudal? E respondam. Vamos nessa. Valendo aí uma caixa de chocolate da Cacau Show agora para Páscoa. Quem vai me responder aí? O primeiro a responder ganha. Ninguém respondeu. Eu vou responder, então eu vou ganhar. Tem um delay aí. Delay. Ninguém vai responder isso? Não é possível. Quem era o braço trabalhador, gente, no feudalismo? Quem era? Os servos. Os servos eram escravos? Não. Eram propriedades dos senhores feudais? Não. Os servos poderiam ser vendidos? Não. Lá era servidão, essa modo de produção, no modo de produção feudal, os servos não eram escravos, eram trabalhadores livres. Beleza. Mas mesmo assim existiam alguns escravos? Sim. Escravos domésticos, principalmente.
mas na produção agrícola, trabalhadores livres chamados de servos. Então, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, nós temos a Idade Média. Na Idade Média, modo de produção feudal, utilização de servos, de trabalhadores livres. Mas a escravidão acabou na Idade Média? Não! Continuou escravos ainda em menor escala, principalmente escravos domésticos, porque o que vai se sobrepor à escravidão, modo de produção servil, não, modo de produção feudal, com utilização dos servos, trabalhadores livres. Beleza, galera? Tranquilo aí? Então, Larissa e Emily, né? Fiquem espertos aí, né? Vocês acertaram aí. Ou vai chegar na casa de vocês uma caixa de chocolate, da Cacau Show, claro, vazia. Olha só. Gente, vamos nessa? Vamos nessa, olha só. Rapaz, o quê? Rapaz, o quê? Bora! Se liga aí. Tranquilo? Gente, repito. Dúvidas, sinaliza no chat. Ou abre o microfone, certo? Aqui no Meet, ou pelo chat também. Essa caixa que está na recepção, que caixa, rapaz? Não vi caixa nenhuma na recepção, não. Não vi caixa nenhuma, não. Olha só. Galera, se liga aí. Inclusive, tá saindo os resultados aí do Enem. E aí, como é que vocês foram na prova de humanas aí? Tudo bem? Foram bem na prova de humanas? Não, tava falando da caixa vermelha de MIG, não. Tava não. Olha, sim. E aí, como é que vocês foram na prova de humanas no Enem? Tranquilo? Né? Bem é uma palavra muito forte, né? Rapaz, a Emily foi, Guilherme, humanas foi bom. Isso mesmo. Vamos trabalhar aí, vamos trabalhar firme e forte. Galera, escravidão na Idade Moderna. O que vai dar grande impulso à escravidão na Idade Moderna? Tu queria que a prova tivesse sido melhor. Principalmente se tivesse mais coisa de história, né, Emily? Isso mesmo. Ok, é uma queixa geral isso. Pode deixar que a próxima prova eu vou elaborar ou eu vou dar dica para a galera elaborar. Não se preocupa não, viu? Ok. Inclusive colocar mais vagas na prova. Bom, se preocupa não. Olha só, vai dar tudo certo. Bom, vamos nessa, meu povo. Vamos nessa. Olha. Bom. Gente, escravidão na Idade Moderna. Ok? Teve um grande impulso à escravidão na Idade Moderna. Se na Idade Média, na Europa, a escravidão ela decresceu, se na Idade Média a escravidão ela deu lugar à servidão, trabalho executado pelos servos, ela volta com bastante força. A escravidão ela retoma no mundo com bastante força na Idade Moderna. E o que vai dar grande impulso à escravidão na Idade Moderna? O que vai dar grande impulso à escravidão na Idade Moderna foram as grandes navegações. Primeiro assunto que nós vimos esse ano: navegar é preciso, viver não é preciso. Embarque nessa caravela que vocês encontrarão sucesso. Vamos nessa? Olha só. A escravidão vai ter um grande impulso no início da Idade Moderna. E o que deu grande impulso à escravidão no início da Idade Moderna? As grandes navegações, a expansão marítima e comercial. Nosso primeiro assunto desse ano, expansão marítima. Os países europeus foram navegar em busca de territórios, foram navegar em busca de encontrar novos locais para explorar. Então, as grandes navegações aí, gente, elas vão impulsionar a escravidão no início da Idade Moderna. Beleza? Bom, e o que vai destacar nessa escravidão no início da Idade Moderna foi uma escravidão, certo? Tendo como principal comércio de escravos aí o continente africano. Continente africano, certo? Olha a diferença da escravidão da Idade Moderna para a Idade Antiga. Vocês poderiam apontar essa diferença aí? Qual é a principal diferença da escravidão da Idade Moderna para a Idade Antiga? Bora?
Vamos nessa? Vamos, gente. Qual é a principal diferença da escravidão da Idade Antiga para a escravidão da Idade Moderna? Qual é uma das principais diferenças? Na Idade Antiga era por dívidas ou guerras. A escravidão da Idade Moderna também vai ser por conquistas, né? Em conflitos, vai ser por conquistas. Mas a escravidão da Idade Antiga não tinha uma população que era alvo, certo? Nós vamos ter a escravidão na Idade Moderna, a escravidão racial, certo? Com viés racial. Na Idade Antiga, qualquer um que fosse conquistado em guerra era tido como escravo. Na Idade Moderna, eu vou ter uma escravidão, certo? Tendo aí como alvo, né, a questão racial. Então é diferente, certo? Na Idade Antiga, qualquer um que fosse conquistado em guerras ou por dívida. Já na Idade Moderna, não. Isso é importante, viu, gente? Isso é importante. Então, eu vou ter o comércio de escravos. Comércio de escravos africanos. É um que se destaca na escravidão da Idade Moderna. É a escravidão, né, de comunidades africanas. E o que vai levar a essa expansão da mão de obra escrava no início da Idade Moderna? As grandes navegações e a necessidade de mão de obra, principalmente aqui na América, certo? Para o plantation, a produção de algodão no sul dos Estados Unidos, a produção de cana-de-açúcar no Brasil, beleza? Então, na Idade Moderna, a escravidão vai ter um impulso. O que impulsionou a escravidão na Idade Moderna? As grandes navegações, certo? As conquistas de novos territórios, através das viagens marítimas. E também a necessidade de mão de obra para a produção dentro do plantation, né? Sul dos Estados Unidos, produção de algodão, vai absorver muita mão de obra africana, e a produção de cana-de-açúcar no Brasil, certo? Depois a produção de café também. Tranquilo aí, gente? Ok? Mais uma vez eu pergunto, tudo sossegado, tudo tranquilo aí? Algo que ficou em dúvida aí, quer que eu volte? Tudo bem, gente? Tudo bem? Sim, meu povo, entendeu? Tudo certo? E os demais? Bora, meu povo, fala comigo aí, Luísa, tudo, Evelyn, tudo. Vocês são quintura, vocês são bacana. Vamos nessa. Ok. Gente, uma imagem aí, né, de africanos escravizados, certo? Escravizados. Escravidão no Brasil. Gente, o Brasil foi um dos países que mais receberam, escravos na época, certo? E, segundo algumas pesquisas, o pior tipo de escravidão foi no Brasil. Eu tenho um podcast, inclusive, interessante falar sobre isso, que posso passar para vocês. Por quê? O tempo de vida de um escravo no Brasil era menor do que Estados Unidos, que recebeu um grande número de escravos também, certo? Segundo os pesquisadores, isso é um indício de que a qualidade de vida dos escravos aqui no Brasil era pior do que nos Estados Unidos, certo? Eles viviam menos aqui. Então, escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela vai começar, ok, com a produção de cana-de-açúcar. E o que pode ter numa questão de vocês, né, contextualizando a escravidão, é um poema que diz: estamos em pleno mar, dodo no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas, após elas correrem, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Esse poema é de quem? Esse trecho aí do poema, né? Faz parte do poema escrito por quem? Vamos nessa? Bom, escravidão.
no período colonial e período monárquico no Brasil. A escravidão vai começar no período colonial e vai se estender até o período monárquico, né, acabando em 1888, com a Lei Áurea, pelo menos a escravidão legalmente falando. Beleza? Então, a introdução da mão de obra escrava no Brasil se deu com a produção de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar no Brasil começou a partir de quando? 1530. 1530. Antes disso, eu tenho a exploração do pau-brasil, período pré-colonial. Nós vimos isso. E a partir da produção de cana-de-açúcar, né, convido até os alunos, né, convidados, né, que vocês vão ter acesso, vocês podem até assistir às aulas anteriores, certo? Bom, que falamos um pouco do período pré-colonial e entrando no período colonial. Então se liga aí, viu, meu povo? Escravidão no Brasil começa com a produção de cana-de-açúcar. E qual foi a primeira escravidão aqui praticada no Brasil? A mão de obra indígena. Olha, vamos entender isso aqui. Antes da cana-de-açúcar, as comunidades indígenas tiravam o pau-brasil em troca de ferramentas e utensílios. Isso não era escravidão, isso era escambo. A troca de ferramentas e utensílios, por pau-brasil, mão de obra livre. A partir da produção de cana-de-açúcar, as comunidades indígenas vão ser escravizadas. Por quê? Porque as comunidades indígenas vão se recusar a trabalhar na produção de cana-de-açúcar, tendo que trabalhar todos os dias, de quando o sol nasce a quando o sol se põe. Eles vão se recusar. Aí vem a história. Porque eram preguiçosos? Não. Não era porque eram preguiçosos. É porque não fazia parte da vida de uma comunidade indígena, de um indígena, trabalhar todos os dias de quando o sol nasce a quando o sol se põe, para acumular riqueza. Não faz parte da cultura indígena o acúmulo de riqueza. Então, por que trabalhar todos os dias de quando o sol nasce até quando o sol se põe? Então, eles passaram a se recusar a trabalhar nesse regime de trabalho, nesse esquema, que a produção de cana-de-açúcar exigia. Que antes eles trabalhavam extraindo o pau-brasil, mas não tinha dia e hora. Não era todos os dias de quando o sol nasce até quando o sol se põe. Mas para trabalhar na produção de cana-de-açúcar, vão ter que trabalhar assim, nesse esquema de trabalho. Por se recusar, eles vão passar a ser escravos. As comunidades indígenas vão passar a ser escravas no Brasil, no início da produção açucareira. Porém, galera, essa é a parte importante, vai ocorrer uma substituição parcial, repito, vai ocorrer uma substituição parcial da mão de obra indígena pela mão de obra do africano. Então isso é importante dentro do conteúdo. Por que inicialmente se utilizou as comunidades indígenas e depois passou a utilizar os povos africanos? Por quê? Isso é importante. Motivos que levaram à substituição da mão de obra indígena pela mão de obra do africano. Quais os motivos? Primeira observação aí importante a ser colocada, a ser anotada. Não foi uma substituição total, foi uma substituição parcial, certo? Não substituiu totalmente o índio pelo africano. Haviam possibilidades ainda de escravizar índios. A coroa portuguesa proibiu a escravidão indígena, mas tinha ainda uma brecha na escravidão indígena, né, estabelecida pela coroa portuguesa, que é a guerra justa. Olha só, presta atenção. Os primeiros escravos no Brasil foram as comunidades indígenas. A coroa portuguesa vai proibir a escravidão indígena. Totalmente? Não. Vai permitir a escravidão indígena ainda, desde que essa escravidão indígena ocorresse através de uma guerra justa. Olha, galera, guerra justa.
Guerra justa. O que era uma guerra justa? Era quando os colonos entravam em conflito com comunidades indígenas que eles considerassem inimigas. Então, os colonos, os portugueses aqui no Brasil, podiam escravizar índio desde que fosse justificado através das guerras justas. E o que era guerra justa? Guerra contra a tribo inimiga. Mas vamos entender uma coisa. Que tribo inimiga era essa? Uma tribo que estava defendendo as suas terras, que estava defendendo os seus costumes, que estava se defendendo contra a escravidão. Essa tribo era considerada inimiga, podia ser escravizada. Então a tribo que aceitava a exploração dos portugueses, a tribo que aceitava prestar serviço para os portugueses, essas eram tribos amigas. Mas a tribo que se defendia da exploração colonizadora, essa era inimiga. E essa poderia ser escravizada. Olha o que era guerra justa, certo? São conceitos que criam assim, a guerra justa, né? Cidadão de bem, que a gente não entende muito. Quando a gente vai analisar o que significa isso aí, a gente sabe que não pode, né, entender a princípio só pelo conceito. Né? Só pelo conceito. É preciso de uma investigação melhor sobre isso. Então, olha, guerra justa era uma guerra contra a tribo inimiga. A tribo inimiga é a tribo que estava se defendendo da colonização portuguesa. E era tido como inimiga pelos portugueses. Então, essa poderia ser escravizada. Então, não pode escravizar índio a não ser pela guerra justa. Beleza? Por que os portugueses vão proibir a escravidão indígena? Sabe por quê, gente? Porque os portugueses querem ter lucro vendendo escravos africanos. A coroa portuguesa vai querer vai querer lucro e vai obter mais lucro vendendo escravos africanos, certo? Então, olha, não pode escravizar índio não, a não ser na guerra justa. Sabe o que acontecia? O velho jeitinho brasileiro. Muitos fazendeiros, para não comprar escravos africanos, que eram caros, escravo africano era caro, chegou a época de valer um preço de um carro popular usado aqui no Brasil. Hoje, imagine aí, o valor de um carro ou de um escravo, certo? 10 mil reais. Ok? Olha só, presta atenção. Muitos fazendeiros, para não comprar escravos africanos, que eram caros, eles começaram a escravizar tribos amigas, que não só podia escravizar tribos, entre aspas, inimigas, mas eles começaram a escravizar tribos amigas, não podia, e eles justificavam como? Eles diziam que eram tribos inimigas, mas não eram. Até tribos que não incomodavam, entre aspas, até tribos que não tentavam defender o seu território, os seus costumes dos portugueses, estavam lá no seu canto sossegado. Essas passaram a ser escravizadas também, utilizando o pretexto da guerra justa. Por que os fazendeiros faziam isso? Para não ter que gastar dinheiro comprando escravos africanos que eram mais caros do que os escravos indígenas. Aquele velho jeitinho brasileiro, não pode escravizar índio não. Não, mas eu tô para você atacou aquela comunidade ali, escravizou? Não, rapaz, era tribo inimiga. Certo? Não, faço isso não, isso era tribo inimiga. Mentira. Eram tribos que não incomodavam, tentando defender o seu território, mas que eram mesmo assim escravizadas para não gerar essa despesa para os colonizadores. Beleza, meu povo? Tranquilo aí, gente? Tranquilo? Ou se embaraçaram nessas informações que eu passei aqui agora? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Larissa disse que sim, Guilherme top, Emily tranquilo, então beleza. Luísa já dormiu na aula aí, Luísa nem fala mais nada, Luísa já dormiu na aula, é assim mesmo. Vitória tá ali no Instagram, que eu tô vendo daqui, Instagram, Larissa já foi almoçar. Bora, meu povo!
Bom, então o que levou à substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava do africano? O primeiro motivo está aqui de vermelho, somente para dar esse destaque, olha, chamar a atenção. O comércio de escravos africanos era mais lucrativo para os portugueses. O comércio de escravos africanos era mais lucrativo para os portugueses. Eles obtinham mais lucro vendendo escravos africanos do que se continuasse vendendo escravos indígenas. Por quê? Porque os escravos indígenas já estavam aqui no território, certo? Os fazendeiros poderiam se juntar e capturar índios sem ter que comprar, ou se comprasse, pelo fato do indígena estar aqui, ser mais barato. No caso do africano, eles traziam para o Brasil comerciantes portugueses e vendiam para os colonos. Então, proibir a escravidão indígena, os colonos teriam que obrigatoriamente comprar a mão de obra do africano, que eram trazidos pelos portugueses e vendido a esses fazendeiros por um preço muito alto, certo? Por um preço muito alto. Então, o lucro com o tráfico negreiro era bastante lucrativo, mais lucrativo do que se fosse com a venda de escravos indígenas. Lucrativo para quem? Quem é que ganhava muito dinheiro com a venda de escravos africanos? Quem ganhava muito dinheiro? A coroa portuguesa, a sua parte, os impostos, então a coroa portuguesa. Mas tinham também os comerciantes portugueses que ganhavam dinheiro vendendo escravos. E ainda tinha a igreja, que a igreja também ganhava dinheiro a igreja ganhava dinheiro explorando da mão de obra escrava e a parte do comércio dos escravos. Tinha aí a parte da igreja, no comércio dos escravos tinha a parte da igreja, a igreja ganhava uma parte também. Então ganhava a igreja, ganhava o Estado e ganhava os comerciantes portugueses com a venda de escravos africanos, um dos comércios que mais geraram lucro no início da Idade Moderna. Mais geraram lucro a venda de escravos africanos. E é um dos comércios que mais geram dinheiro atualmente também, gente, é o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos. Contei para vocês no início da aula, de um filme. É um filme que você tem que ter assim, um certo equilíbrio. Você tem que estar bem para assistir. Porque o filme choca. Quando a gente fala de escravidão, de venda de seres humanos na Idade Moderna, historicamente está mais distante. Mas quando você se depara com um caso verídico, retratado no filme Anjo do Sol, de uma menina, de uma criança, que foi vendida pelos pais, para que o dinheiro pudesse manter as outras crianças, para uma pessoa que revendeu essa criança para um prostíbulo, que revendeu para um fazendeiro, que depois a revendeu para um garimpo, prostíbulo na Amazônia, uma região de garimpo na Amazônia. Os maus tratos que essa menina sofreu, cara, você fica assim meio... dá um baque na hora, assim, sabe? Dá um baque na hora, você sugere um desequilíbrio. Rapaz, ou como isso acontece no Brasil, certo? Não falo mais nada sobre o filme não, para dar esse spoiler para vocês, para que vocês assistam, mas vocês vão gostar, beleza? Eu indico muito para os meus alunos aí, eu acho que muitos já assistiram. Quem já assistiu esse filme aí, gente? Anjo do Sol, quem já assistiu? Alguém já assistiu aí? Nunca vi não. Anjo do Sol, assista. Ninguém nunca assistiu esse filme não? Pela minha descrição achou pesado. É pesado. É pesado. Choca. Certo? Choca. Ok. Gente, olha só. Outro motivo que levou à substituição da mão de obra indígena pela mão de obra do africano.
Desaparecimento da população indígena nas áreas açucareiras. Os índios estavam, as comunidades indígenas estavam desaparecendo das áreas açucareiras. Por que as comunidades indígenas estavam desaparecendo da área açucareira? Primeiro, onde é que estava a área açucareira? Onde é que estava concentrada a produção de cana-de-açúcar no Brasil? Litoral. Por que os índios estavam, por que as comunidades indígenas estavam desaparecendo do litoral? Por que as comunidades indígenas estavam desaparecendo do litoral? Primeiro motivo, estavam fugindo de quê? Da escravidão, certo? Fugindo da escravidão. Outro motivo, por que estavam desaparecendo? Por conta das doenças trazidas pelos europeus. As doenças dizimaram comunidades indígenas. E ainda hoje, gente, muitas comunidades indígenas são afetadas por esse contato que eles têm, né? Outro motivo, as guerras. Muitos estavam morrendo por conta do conflito, porque muitos resistiram à presença dos portugueses. E nessa resistência, nesse conflito, muitos acabaram morrendo. Tem outro motivo também. Outro motivo que levou à substituição, a catequização. Olha, catequização. A igreja passou a se posicionar contra a escravidão indígena. Por quê? Porque ela mesma queria explorar da mão de obra das comunidades indígenas. Explorar como? Como escravos? Não. Nas missões, os índios tinham que plantar o que os jesuítas comiam, construir as casas e as igrejas para os jesuítas. Então eles exploravam da mão de obra indígena. Então o índio não pode ser escravo, não. Para trabalhar na produção de cana, não. O índio vai trabalhar para mim nas missões. E essa catequização legal aqui, ó. Luísa está trazendo aqui também. Eu já ouvi falar sobre essa também, mas não assisti ainda. Luísa está trazendo, olha, tem uma série muito boa na Netflix que fala da história da escravidão dos negros. O nome é Sankofa, África que te habita. Legal. Obrigado pela indicação, Luísa. Olha aí, ó. Valeu. Obrigado. Gente, olha só. Então, os jesuítas, eles diziam que a catequese salvaria os índios, certo? Salvaria os índios, as comunidades indígenas. Então, para eles, os índios não deveriam ser escravizados para trabalhar na produção de cana. Deveriam trabalhar para eles nas missões, certo? Gente, é interessante. Por que a igreja fez isso? Porque, entre aspas, preservando as comunidades indígenas da escravidão na produção de cana, teriam as comunidades indígenas para trabalhar para eles e forçaria os fazendeiros a comprarem escravos africanos, porque se não podia disponibilizar a mão de obra, ter disponível a mão de obra indígena, tinha que comprar escravos africanos. E isso geraria lucro para a coroa portuguesa, para os comerciantes e para a própria igreja. Gente, e vocês lembram que um Papa Nicolau assinou a bula pontífice dando autorização aos cristãos de escravizarem muçulmanos, pagãos e outros inimigos da igreja? A própria igreja vai num documento autorizar, permitir a escravidão de pagãos, de inimigos da igreja, certo? E se sabe qual é a explicação da igreja? Estão lembrados? Uma das explicações era que da maldição imposta por Noé. Lembra que eu expliquei isso lá no início? Gente, justificavam, olha que absurdo, que a África era o inferno e que a América era o purgatório. E que o africano vir para o Brasil era uma forma dele se purificar. A escravidão traria a purificação. Gente, olha que absurdo isso. Olha que absurdo isso. Que lá era o inferno e que eles viriam se purificar aqui. Eles queriam justificar a escravidão do africano para que
pudessem ter mais lucros com a venda, né, dos escravos que vinham da África. Beleza? Ok. E outro motivo que levou à substituição foi evitar confrontos com as populações indígenas. Então, vamos deixar as comunidades indígenas sossegadas, porque quanto mais a gente está escravizando os povos indígenas, eles estão reagindo e muitos colonos estavam morrendo nesse confronto. Então, para não gerar confronto com as comunidades indígenas, vamos evitar, né? Vamos optar, até porque é muito mais lucrativo, vamos optar pela escravidão do africano. Beleza, gente? Ok? Até para fugir, as comunidades indígenas fugiam mais fácil. Por quê? Porque eles já conheciam a região, já conheciam o terreno. Tranquilo? Vamos seguir. Olha só. Já existia escravidão na África antes da chegada dos... Já existia escravidão na África antes da chegada dos europeus. Já existia escravidão na África. Agora, isso é importante ser dito. A escravidão que existia na África era a mesma escravidão que existiu no Brasil. Não. Por que era diferente? Gente, vocês depois de uma aula, depois de vocês lerem, vão ler sobre o conteúdo, para não sair reproduzindo aí o que muitos reproduzem, que é uma vergonha. Que a escravidão que existiu foi culpa dos próprios africanos, porque eles se escravizavam. Gente, a escravidão que existia na África era diferente do tipo de escravidão que se estabeleceu no Brasil. Como era a escravidão na África? Algumas comunidades entravam em guerra, disputando territórios, certo? E a tribo que perdia o conflito se tornava cativa da tribo vencedora, certo? A tribo que venceu tratavam a tribo cativa como eram tratadas no Brasil, de trabalhar sol a sol, todos os dias da semana, né? De mutilar o escravo quando ele tentava fugir, cortando a orelha, furando os olhos. Não. Para servir de exemplo, as mulheres que arrancavam o mamilo dos seios, não. Foi esse tipo de escravidão existia na África? Não. Era uma escravidão comercial em larga escala, como vão escravizar aqui em larga escala? Não. A escravidão que existia na África desestruturava as sociedades africanas? Não. Gente, a tribo perdedora ficava onde já estava, prestando serviço para a tribo que venceu. Eles não separavam membros da família, não separavam as famílias da mesma comunidade, como existiu no Brasil, como existiu na América, como existiu a partir da chegada dos portugueses. Então, um tipo de escravidão diferente. Os portugueses, né, espanhóis também, mas vão, inclusive, a partir da chegada deles lá, eles vão incentivar briga entre as tribos, para que a tribo perdedora fosse vendida pela tribo vencedora. Eles vão estimular a briga entre as tribos. Vão oferecer fumo, arma, cachaça, em troca, né, dessas tribos que perderam. Então, é um tipo de escravidão que vai se estabelecer lá, de escravidão de comercialização em larga escala, que vai desestruturar as comunidades já existentes, certo? Isso a partir da chegada dos europeus. Não justifica dizer que por ter escravidão na África, que a culpa da escravidão é dos próprios africanos. Que o tipo de escravidão que vai se estabelecer é diferente, completamente diferente. Entenderam isso, gente? Entenderam isso? Entenderam? Lá as tribos perdedoras eram comercializadas, como aqui no Brasil, em larga escala? Não. Separava mãe e filho, as famílias dentro da mesma comunidade? Não. Certo? Isso é importante ser dito. Beleza? Bom, olha só. Quais atividades econômicas no Brasil que utilizaram mão de obra escrava? Isso é importante, viu, gente? Quais atividades econômicas no Brasil que passaram a utilizar mão de obra escrava? Certo? Que utilizaram mão de obra escrava? Eu tenho. Quais atividades no Brasil que passaram a utilizar mão de obra escrava? Cana-de-açúcar, produção de cana, mineração,
tem dúvida disso. Mineração, sim, mão de obra escrava. Inclusive, no século XVI, século XVII, a maior concentração de mão de obra escrava, região açucareira. Depois, a região de mineração, em Minas Gerais, vai receber um grande número de escravos por conta da mineração. A mineração vai provocar um aumento considerável do número de escravos, né, na região de Minas Gerais. Okay? Mão de obra escrava, prioritariamente mão de obra escrava na mineração. Tinham trabalhadores livres aí na mineração? Tinha, os trabalhadores individuais. Mas o que preponderou na mineração foi mão de obra escrava. Certo, gente? Beleza. Olha só. Na produção de café, inicialmente, foi trabalhado mão de obra escrava na produção de café, inicialmente, Vale do Paraíba. Depois, o café ele vai se expandir para o Oeste Paulista. E lá vão trabalhar muito com mão de obra livre, o que vai preponderar lá no Oeste Paulista, mão de obra livre. Mas, inicialmente, café utilizou mão de obra escrava. Inicialmente, certo? Bom, então, produção de cana, mineração, produção de café. Isso aí, gente, eu estou falando das principais atividades econômicas. Não é mais porque tinha produção de algodão, produção de fumo, que também utilizava mão de obra escrava. Certo? Qualquer dúvida, sinaliza, por favor. Olha só, vamos nessa. Gente, foi de toda a África que os portugueses arrancaram escravos para trazer para o Brasil? Não. Certo? Observem aqui, olha, que para a Bahia veio da região aqui do Sudão, né, os sudaneses, né, que vieram escravos aqui para a Bahia. De Angola aqui, os bantos, veio para Pernambuco, para o Rio de Janeiro. Moçambique também veio muito escravo para o Rio de Janeiro. Então, por isso que é importante vocês... a sociedade brasileira é constituída de quem? Índios, africanos e europeus. Como se de toda a Europa tivesse vindo imigrantes para o Brasil. Não foi de toda a Europa, principalmente de Portugal. Não foi de toda a África que veio escravos para o Brasil. Certo? Também não temos só um povo aqui com a chegada dos portugueses. Foram vários povos com línguas, costumes diferentes. Certo? É interessante a gente conhecer a nossa própria origem. Quem diz, é de europeu, indígena, africano. Como se de toda a África tivesse vindo pessoas para o Brasil. Não, escravos para o Brasil, não. Não foi de toda a Europa que veio também, não. Certo? Então, na região da Bahia, veio muito aqui a região do sudanês, ó, gente. E aqui já tinha passado pela expansão da religião muçulmana. A religião muçulmana já tinha espalhado por essa região. Isso é que explica muitos africanos aqui na Bahia adeptos da religião muçulmana. Né? Tem até um nome para esses escravos que eram adeptos da religião muçulmana. Vocês se lembram? Qual era o nome dos escravos que eram adeptos da religião muçulmana? Estão lembrados? Que até organizaram malês, isso mesmo, Tarsila, malês, que organizaram a revolta dos malês. Beleza. Olha só. Quais foram as formas de resistência à escravidão, gente? Quais foram as formas de resistência à escravidão? Tinha o banzo, o escravo se isolava, não comia, não bebia, mesmo que apanhasse, não trabalhava, e acabava morrendo em profundo estado de depressão. É o banzo, morria em profundo estado de depressão. Tinha a fuga, que era uma forma coletiva, individual também, coletiva de resistência, e eles acabavam fugindo, formando quilombos. O que eram quilombos? Quilombos eram comunidades de escravos fugitivos. E um dos principais quilombos que ocorreu que teve no Brasil foi o quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco, quilombo dos Palmares.
Beleza? Bom, quais importantes revoltas nós podemos citar? Revolta de escravos que ocorreram no Brasil, Conjuração Baiana no período colonial, Conjuração Baiana no período colonial, Cabanagem e Malês no período regencial, Conjuração Baiana, que é chamada de também Revolta dos Búzios, certo? Ou Revolta das Argolinhas, Conjuração Baiana, que é muito conhecida como Revolta dos Búzios, que os escravos usavam aquelas pontazinhas em pulseiras para se identificarem, certo? Ou também é chamada Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana é chamada Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios. Cabanagem, uma revolta que ocorreu no Pará, uma revolta também de escravos, participação muito forte de escravos. Revolta dos Malês, essa vai ocorrer aqui em Salvador. Revolta de escravos, adeptos da religião muçulmana. Então nós temos 3 revoltas aí de escravos. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou trabalhar ainda, estamos no período colonial. Eu vou trabalhar ainda novamente com Conjuração Baiana. Não se preocupem. Eu vou detalhar essa revolta, os motivos, objetivos. Eu só estou citando ela aqui porque estou falando de escravidão e ela foi uma revolta de escravos, certo? Mas eu vou depois, quando eu for trabalhar as revoltas do período colonial, eu vou trabalhar essa revolta de forma mais detalhada, então não se preocupe. Assim como vou trabalhar a revolta da Cabanagem também de forma detalhada, quando eu for trabalhar o período regencial, assim como eu vou trabalhar também revolta dos Malês, então não se preocupe. Mas eu já gostaria de citar que fazem parte da resistência escrava aí, né, ao processo de escravidão, beleza? Bom, vamos nessa. Vamos aí falar depois da abolição da escravidão, mas eu quero trabalhar 2 questões aí. Eu quero trabalhar com vocês 2 questões sobre a escravidão. A aula está acabando, faltam 10 minutinhos ali. Eu quero aproveitar esses 10 minutos para trabalhar com vocês 2 questões para ver como foi o entendimento de vocês aí sobre o assunto. Olha só. Primeira questão, certo? Valendo uma caixa de chocolate aí. Olha só. Quer acertar? Olha. Os números indicam que antes da abolição de 1888, restavam um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil, conforme a estimativa do censo de 1872, elaborada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população total do país era de 9.930.438 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. Antes da Lei Áurea, 1888, o enunciado da questão está dizendo que já havia um grande número de libertos. Antes da Lei Áurea, já havia um grande número de libertos no Brasil. Certo? Com base no excerto e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, quais foram as formas que os escravos conseguiram obter a sua liberdade antes da Lei Áurea? Antes da Lei Áurea, como foi possível muitos escravos conseguirem a sua liberdade? Haviam formas do escravo conseguir a sua liberdade antes da Lei Áurea? Sim. Quais foram essas formas? Vamos nessa. A maioria da população negra já era liberta antes de 1888, porque as províncias escravistas do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico negreiro de 1850. Falso. As províncias não vieram adotando medidas anti-escravistas antes da Lei Áurea, não. Inclusive, essa lei de 1850 é chamada de Lei Morta ou Lei para inglês ver.
né, as leis que vieram antes dessa lei, porque elas não conseguiam conter, eram leis que eram feitas, mas não conseguiam conter a escravidão no Brasil. Em 1850, gente, vai ocorrer a lei Eusébio de Queiroz. Foi uma lei que ela visava coibir, né, o comércio de escravos, mas ainda continuavam a chegar escravos contrabandeados no Brasil. E as províncias de São Paulo, Minas Gerais, não tomavam atitude em relação a isso, até porque seguiam os interesses dos grandes fazendeiros. Então, falso. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população brasileira liberta, concentrada nas províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta, concentrada nas províncias de Santa Catarina e Paraná. Falso. O peso das populações libertas não estavam concentrados no Paraná e Santa Catarina. Falso. C. Já descobriram qual é a questão correta aí, gente? Já descobriram? A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinham obtendo alforrias através da multiplicidade de estratégias desde o período colonial. Correto. Mas quem não tem conhecimento dessa informação que eu vou passar para vocês, acaba não escolhendo essa. Que informação? Antes da Lei Áurea, muitos escravos conseguiram sua alforria. Como? Comprando. Peraí, como é que o escravo conseguia comprar a sua alforria? Muitos escravos, trabalhando na atividade mineradora, no seu tempo livre, tentavam descobrir ouro, tentavam explorar ouro para comprar a sua alforria. Então, muitos escravos, no período de mineração, conseguiram comprar alforria juntando ouro, trabalhando nas horas vagas. Ou, muitos escravos gostavam de lavar os animais que transportavam ouro, porque encontravam pedrinhas de ouro, ia juntando esse ouro, ia enganando os seus senhores, né? Escondendo ouro no cabelo, debaixo da unha. Então, muitos escravos que deduravam alguém que estavam contrabandeando ouro, recebia também como prêmio a alforria. Então, muitos escravos conseguiram comprar a sua alforria trabalhando nas horas vagas na mineração. Muitos escravos conseguiram, gente, a alforria através da justiça. Através da justiça, muitos conseguiram também a sua alforria. Então, antes da Lei Áurea, existiu uma multiplicidade de estratégias de você comprar alforria, de você conseguir ser livre. Como? Comprando alforria ou obtendo alforria através da justiça, certo? Alegando maus tratos, por exemplo. Então havia um meio de você conseguir, sim, a alforria através da justiça. Poucos não sabem disso, é por isso que não marcaria essa questão como correta. Então havia multiplicidade, sim, de maneiras de você conseguir se livrar da escravidão, ou pela justiça, ou comprando a sua alforria, certo? Ou muitos donos libertavam seus escravos, colocavam no testamento que quando morresse, deixaria para o escravo lá a sua liberdade, certo? D. O alto número de libertos, 1988, reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos. Não, a família real não era a maior proprietária de cativos, e pelo contrário, quando a abolição foi feita, a família real já tinha libertado seus escravos. Quando a abolição da escravidão foi feita, já tinha libertado seus escravos. Ela não era a maior proprietária de escravos. Falso. Então, o correto mesmo, a letra C. Né? Tiveram dúvida nessa aí, gente? Talvez por eliminação vocês pudessem chegar à alternativa. Mas quem conseguiu chegar à alternativa correta, tendo certeza dessa aí, certo? Tiveram dúvidas nessa aí, nessa questão? Algo mais que eu possa ajudá-los aí, né, sobre essa história da escravidão no Brasil, sobre a questão? Não? Se não tiverem,
Agradeço a participação de vocês. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado por tudo. Ok? Até a próxima aula. Que Deus proteja a todos, abençoe. Valeu mesmo aí pela atenção. Tudo de bom. Beijo no coração de vocês. Valeu, gente. Tudo de bom. Até a aula da semana que vem. Continuaremos, Brasil Colônia, a produção de cana de açúcar. Valeu, galera. Tudo de bom.